quarta-feira, dia 2 de julho. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro com a Palavra de Jesus no Santo Evangelho. Que a luz de Cristo ilumine este dia e todas as nossas decisões. O Evangelho de hoje nos apresenta uma das cenas mais dramáticas de todo o Novo Testamento. Jesus acabou de acalmar a tempestade e agora chega a outra margem do lago, na região dos Gadarenos. Ali, 2 homens possuídos pelo demônio vivem entre os túmulos, aterrorizando quem passa pelo caminho. É uma história que nos fala sobre libertação, mas também sobre escolhas. Sobre o poder de Jesus que vence toda a força do mal, mas também sobre nossa liberdade de aceitar ou rejeitar sua presença em nossas vidas. Estes homens viviam uma situação desesperadora, controlados pelo mal, isolados da sociedade, habitando entre os mortos. Eram violentos, incontroláveis, perdidos para si mesmos e para os outros. Representam, de certa forma, toda situação humana onde o mal parece ter a última palavra. Mas Jesus chega. E onde ele chega, o mal não pode permanecer. Os demônios reconhecem imediatamente sua autoridade divina e são obrigados a partir. É um encontro entre o reino das trevas e o reino da luz. E sabemos quem vence. Porém, a reação da cidade é surpreendente e perturbadora. Eles pedem para Jesus ir embora. Preferem a situação antiga, mesmo com todos os seus problemas, à presença transformadora de Cristo. Hoje ouviremos o Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos de 28 a 34. Uma palavra que nos questiona sobre nossa própria disposição de aceitar a libertação que Jesus oferece, mesmo quando ela mexe com a nossa zona de conforto. Proclamação do Evangelho de Jesus, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, esta passagem do Evangelho nos deixa com uma mistura de admiração e perplexidade. Admiração pelo poder de Jesus que liberta os possuídos, e perplexidade pela reação da cidade que pede para ele ir embora. Como alguém pode rejeitar quem acabou de fazer um milagre tão extraordinário? Vamos entender melhor esta história. Jesus chega na região dos Gadarenos e encontra 2 homens numa situação terrível. Eles viviam entre os túmulos, controlados por forças do mal, violentos a ponto de ninguém conseguir passar por aquele caminho. Imaginem a solidão destes homens, a dor das famílias que os perderam para essa situação, o medo da comunidade. Mas quando Jesus se aproxima, acontece algo impressionante. Os próprios demônios reconhecem quem ele é, Filho de Deus. Eles sabem que estão diante de uma autoridade superior.
sabem que não podem resistir ao poder de Cristo. É como se toda a força do mal fosse obrigada a se curvar diante da luz de Deus. E reparem no detalhe, os demônios pedem para ir para os porcos. Por quê? Porque o mal não pode simplesmente desaparecer, ele precisa ser expulso, precisa sair. E Jesus permite que vão para os porcos, que depois se atiram no mar e morrem. É uma imagem poderosa. O mal se autodestrói quando confrontado com o poder de Deus. Até aqui, tudo parece perfeito. 2 homens foram libertados. Suas famílias recuperaram seus entes queridos. A comunidade não precisa mais ter medo de passar por aquele caminho. Deveria ser motivo de festa, de celebração, de gratidão a Jesus. Mas acontece exatamente o contrário. A cidade toda vai ao encontro de Jesus, mas não para agradecê-lo, vão para pedir que ele vá embora. Como entender essa reação? A resposta está numa palavra: medo. Medo do desconhecido, medo da mudança, medo do perder o controle. Aquelas pessoas estavam acostumadas com a situação. Era problemática, era perigosa, mas era conhecida. Sabiam como lidar com ela, como evitá-la, como conviver com ela. Mas quando Jesus chega e transforma tudo, eles se assustam. Se ele pode fazer isso com os demônios, o que mais ele pode mudar em nossas vidas? Se ele tem tanto poder assim, será que nós conseguimos controlá-lo? Será que ele não vai mexer também com as nossas outras situações? E quantas vezes fazemos a mesma coisa? Quantas vezes pedimos a Deus para resolver nossos problemas, mas quando ele começa a agir, nós nos assustamos porque a solução não veio do jeito que esperávamos. Às vezes preferimos conviver com nossos demônios conhecidos do que enfrentar a mudança que a libertação exige. Preferimos a depressão, que já estamos acostumados, ao trabalho de buscar a cura. Preferimos o vício já acomodado ao esforço da libertação. Preferimos o relacionamento tóxico conhecido ao risco de buscar algo saudável. Reparem também no preço da libertação. Os porcos morreram. Isso representa algo importante. Toda libertação verdadeira tem um custo. Para sermos libertos de algumas coisas, precisamos abrir mão de outras. Para crescermos espiritualmente, precisamos deixar certas comodidades para trás. Os gadarenos viram um milagre, mas pensaram no prejuízo econômico. Perderam uma manada inteira de porcos. Para eles, o custo financeiro pesou mais que a alegria da libertação de 2 seres humanos. Escolheram o lucro em vez da vida, o material em vez do espiritual. Isso também acontece conosco. Às vezes queremos a libertação, mas não queremos pagar o preço. Queremos ser livres do orgulho, mas não queremos pedir perdão. Queremos ser livres da ganância, mas não queremos ser generosos. Queremos ser livres do ressentimento, mas não queremos perdoar. Jesus respeita a nossa liberdade. Ele não força a sua presença em lugar nenhum. Se a cidade de Gadara não o queria, ele iria embora. Se nós não o queremos, transformando nossa vida, ele não vai forçar a entrada. Mas isso não significa que a decisão não tenha consequências. Imaginem como ficaram aqueles 2 homens libertados. Eles experimentaram o poder transformador de Jesus, foram livres da opressão, voltaram a ser eles mesmos e agora veem sua própria cidade rejeitando aquele que os salvou. Que dor deve ter sido essa? Mas há uma lição linda aqui. Mesmo quando as pessoas ao nosso redor não compreendem nossa libertação, mesmo quando nossa transformação incomoda os outros, Jesus não nos abandona. Ele vai embora da cidade, mas leva conosco a marca da sua presença. Hoje, talvez você esteja vivendo em meio aos seus próprios túmulos. Talvez esteja controlado por forças que não consegue vencer sozinho. O vício que nos domina, os medos que nos paralisam, as amarguras que nos destroem, os ressentimentos que nos consomem.
Jesus quer chegar a outra margem da sua vida e fazer o mesmo milagre. Mas Ele não vai forçar. Ele vai respeitar a sua escolha. A pergunta é: você quer ser libertado mesmo que isso signifique mudança? Mesmo que isso incomode as pessoas ao seu redor? Mesmo que isso tenha um preço? Ou você vai fazer como a cidade de Gadara e pedir para Jesus se retirar, porque sua presença mexe demais com sua zona de conforto? A libertação que Jesus oferece é real, é poderosa, é transformadora, mas ela exige uma decisão corajosa: escolher a vida nova, mesmo que ela assuste; escolher a mudança, mesmo que ela custe; escolher Jesus, mesmo que outros não compreendam. O convite está feito. Jesus está chegando a outra margem da sua vida. A pergunta não é se Ele tem poder para libertar. O Evangelho de hoje prova que Ele tem. A pergunta é: você quer ser libertado? Vamos então nos colocar diante daquele que tem poder sobre todas as forças do mal, pedindo coragem para aceitar a libertação que Ele oferece, mesmo que isso signifique deixar nossa zona de conforto. Oremos. Senhor Jesus, obrigado por esta palavra que nos mostra Teu poder sobre todas as forças do mal. Obrigado porque onde Tu chegas, as trevas precisam recuar, a opressão precisa cessar, a libertação acontece. Perdoa-nos se tantas vezes somos como os gadarenos, pedindo que Te retires quando Tua presença mexe com nossas acomodações. Perdoa-nos se preferimos nossos problemas conhecidos ao risco da transformação que Tu ofereces. Dá-nos coragem para aceitar a libertação, mesmo que isso assuste, mesmo que tenha um preço, mesmo que incomode as pessoas ao nosso redor. Ajuda-nos a não preferir o lucro à vida, o material ao espiritual, a zona de conforto à verdadeira liberdade. Liberta-nos hoje de tudo aquilo que nos mantém prisioneiros, dos vícios que nos dominam, dos medos que nos paralisam, das amarguras que nos destroem, dos ressentimentos que nos consomem. Não sejamos como aquela cidade que Te rejeitou, mas como aqueles 2 homens que experimentaram Teu poder libertador. Que jamais peçamos para Te retirar de nossa vida, mas que sempre Te convidemos a entrar e transformar tudo. E quando outros não compreenderem nossa libertação, dá-nos a certeza de que Tu estás conosco, mesmo quando precisas Te retirar de alguns ambientes que Te rejeitam. Amém. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com você. E que hoje você tenha coragem de dizer: fica, Senhor, mesmo que minha alma resista, fica e transforma. Que a luz de Cristo ilumine as áreas ocultas do seu coração. Que todo medo de mudança dê lugar à liberdade. E que sua vida seja território aberto para a graça, onde Jesus não seja expulso, mas recebido com alegria. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre você, sobre sua casa e sobre todos os que você ama. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, Jesus nos oferece hoje libertação verdadeira, mas ela exige uma escolha corajosa de nossa parte. Se esta reflexão tocou o seu coração, se você quer aceitar a libertação que Jesus oferece, mesmo que isso signifique mudança, deixe nos comentários: Senhor, fica, quero ser libertado. Deixe o seu like, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, ative o sininho para não perder nenhuma reflexão e compartilhe esta mensagem com alguém que precisa saber que Jesus tem poder para libertar de toda a opressão. Que Deus abençoe o seu dia, que a libertação de Cristo alcance toda a área da sua vida e até o nosso próximo encontro, se Deus permitir. Cristo é tudo, fora dele, nada.